Bem-vindo a este vídeo. Quem cobre o planeta? Lado masculino ou Y-DNA? Ameríndios ou nativos americanos, o haplogrupo Q do Y-DNA cobre as Américas e grande parte do mundo. Q plus C cobre ainda melhor as Américas e grande parte do mundo. Lado feminino ou mtDNA? Mães e mulheres ou parceiras femininas de ameríndios ou nativos americanos, o haplogrupo M do mtDNA cobre as Américas e grande parte do mundo. mtDNA M mais mtDNA D, A, B, C, X cobre ainda melhor as Américas e grande parte do mundo. Neste vídeo vou argumentar e provar que os asiáticos são descendentes de ameríndios, e que o mtDNA M é ameríndio e mais antigo que L, que deveria ser Eva africana. E que se M não for mais antigo que L, então é pelo menos tão antigo quanto L, e ou caso contrário, L é apenas uma fração de M. Isso em área, frequência e densidade ou tudo isso ao mesmo tempo. Lado Y-DNA. Quando eu ou qualquer um falamos sobre ameríndio senso estrito falamos sobre o haplogrupo Y-DNA, que, simplesmente porque os ameríndios têm apenas um haplogrupo dominante Y-DNA, e esse aqui. Ameríndio senso lato é Q completado por pelo menos C, e no final mais de D e I, e neste caso estas 4 primeiras letras do alfabeto em algum momento cobrem todo o planeta e são a base para todos os humanos modernos. É apresentado um mapa mundial com haplogrupos dominantes de Y-DNA. Lado mtDNA. O grupo M do mtDNA é o grupo feminino mais dominante, ou grupo mãe, e parceiro do grupo masculino ou Y-DNA que, e muito provavelmente um dos primeiros grupos femininos, ou um das mães e parceiras mais antigas de que, mas de alguma forma mais tarde também de C e D. Como Q e C e D se expandiram para a maior parte do mundo, M se expandiu para a maior parte do mundo também, mas não é verificado como ameríndio na minha opinião porque isso seria muito inconveniente para ou muito paradigma sério para o consenso. Ainda assim, que não é oficialmente, ou pelo menos não geralmente, verificado como tendo sua raiz nas Américas, mesmo quando os fundamentos provam claramente que eles têm sua raiz nas Américas, e de fato os ameríndios que são os ancestrais de todos os humanos. O fato de o Y-DNA, que estar ligado ao mtDNA M, juntamente com o fato de o Y-DNA A e B estarem ligados ao mtDNA L, significa que se o mtDNA M é mais antigo que L ou se L for apenas uma fração de M, isso, claro, tudo no lado do mtDNA, que Q é mais antigo que A e B, ou que A e B são apenas uma fração de Q. Tudo isso do lado do Y-DNA. Isso ocorre simplesmente por causa da ligação biológica entre o mtDNA da mulher ou da mãe e do parceiro e o Y-DNA do homem ou do pai e do parceiro do outro lado. O ameríndio primeiro, ou Q primeiro, ou ameríndio ancestral de todos, começa com o melhor argumento, prova ou base possível, porque isso está sendo confirmado por todos os fundamentos. Especialmente os mais relevantes marcadores de ancestralidade migracionais que apontam claramente os ameríndios como os grupos mais antigos e o ancestral de todos os humanos. O consenso muitas vezes depende do consenso e muito raramente verifica e recorre aos fundamentos para apresentar o seu ponto, hipótese ou teoria. E nos casos em que o consenso verifica e recorre aos fundamentos, elimina equivocadamente as Américas com base apenas no que o consenso afirma e não assim, nem sequer uma vez, com base num ou mais dos fundamentos. Em outras palavras, o consenso elimina sistematicamente o reconhecimento ou a verificação de nosso ancestral comprovado pelos fundamentos. Ao fazer isso, é claro, também se apaga como nosso ancestral se tornou um gigante próspero, antes que ele, ou ele, começasse a ser derrubado e isso apenas muito recentemente no contexto deste vídeo. Apenas menos de 12.800 anos atrás e apenas muito mais tarde ou muito mais recente nas Américas. Por outras palavras,
perdemos a visão sobre o que o nosso ancestral fez e não fez, a fim de se tornar um gigante global próspero e, consequentemente, ou mesmo obviamente, o ancestral de todos os seres humanos. E é exatamente desta informação que mais precisamos numa época em que a nossa existência está ameaçada e que claramente já não prosperamos. A, D e L. O que posso dizer sobre YDNAA, D e mtDNA-L é que eles não prosperaram mais assim que I e M pisaram na África. I e M são grupos bastante antigos que pisaram em África há muito tempo atrás. Eu diria que eles viveram por causa e pela graça de I, M, embora também fossem muito restritos e tratados de forma desumana pelo mesmo YDNA e mtDNA-M. Recentemente, tornou-se bem entendido que todos os grupos de espécies, exceto IM, que estão mais próximos dos humanos do que dos macacos, não eram caçadores, mas sim caçados e mesmo que vivessem em cavernas ou de outra forma escondidos. Muitas vezes se tornavam presas de animais selvagens, até mesmo de aves maiores. Isso, o que chamo de viver por causa e pela graça de I.M., será explicado nos próximos vídeos. Obrigado por assistir. Tchau.